Meu nome é Cris Cidade e este é um canal de autoconhecimento e de cura. Hoje a nossa leitura vai ser uma leitura muito especial, que vai ser uma leitura agora para este final de ano, esse ano que já está acabando. A gente vai ver as energias que estão regendo cada signo, os nossos bloqueios, o que está impedindo a gente de manifestar o que a gente está procurando. E por último, um conselho. Então, vai ser um pouquinho diferente, vai ser uma leitura para signos. A gente não vai fazer nenhuma previsão, tá bom? Aqui é só uma perspectiva do que está acontecendo nas nossas energias, tá bom? É uma leitura para quem tem Sol, Lua e Ascendente nesses signos, então você pode olhar não só um, como os outros signos fortes do seu mapa. Vamos ver que mais recados. Curta, compartilhe esse vídeo com quem você acha que precisa ver essa mensagem, deixe seu like, se inscreva no canal, é muito importante, ainda mais para esse comecinho, que o YouTube tenha esse conteúdo como relevante e mais pessoas possam receber uma mensagem de luz e de acalento, não é mesmo? Então, é isso, agora acho que recados dados mesmo. A gente vai começar a leitura com os signos de fogo. A gente vai abrir a leitura, então, com o tarô tradicional. A primeira pergunta que a gente vai fazer é qual a energia regente para o signo de Áries? Vamos começar com Áries, signo de fogo. É importante dizer uma coisa, que a gente tá Hoje eu tô gravando dia 12/12, não tem problema se você tá vendo esse vídeo em outro dia, em outro momento. Mas hoje a gente tem um portal 12/12, que é um portal de muita reflexão. É quando alguns questionamentos, as dúvidas vêm pra gente refletir sobre o que a gente tá fazendo, pra onde a gente tá indo. E com esse portal traz uma sensação muito forte de externar, né? E muitas vezes procurar as respostas nos externos, nos excessos, enfim, dar uma fugida um pouco da nossa realidade. Tem essa energia muito latente com esse portal, ainda mais porque a gente tá falando de um final de ano, né? Então a gente vai ver se realmente vai sair alguma coisa legal aqui. Essa energia ela é muito poderosa para o encerramento de vários ciclos, de anos, de recomeços. Então a gente vai abrir a mesa para a gente dar mais uma olhadinha e ver o que vem para o próximo ano como desafio, como bloqueio, o que a gente precisa melhorar, não é mesmo? Então vamos lá, então a gente vai começar com Áries. Arianos, meu coração. Vamos lá. O que temos de energia principal para Áries? Nossa, gente, pulou várias. Eu não vou aceitar porque eu quero só uma para cada pergunta. Vamos lá, Áries. O que temos para Áries? Respirem fundo. Vamos lá. Uma energia para Áries. Agora só. O carro. Arcano maior de número 7. O carro, Áries. Áries, a gente tá falando aqui de movimentos, de mudanças na vida. O carro, ele é regido por Gêmeos. Pode ser que em alguma situação com alguém você lide com esse signo. É um momento de escolhas, é um momento de fato de questionar, né? Eu falei do portal e isso é uma energia do portal também. Que é quando a gente tem que escolher um caminho, decidir um caminho, né? Perceba, o carro ele tá deixando algo para trás e dando sequência e movimento para a vida. E aqui a gente tem que fazer escolhas por um caminho. Então a gente está sentindo reverberar assim, o final de ano, se de fato a gente fez as escolhas, né? Porque o não decidir também já é uma escolha, né? E o importante, a energia do carro vem trazer esse alerta, esse pedido do vamos ter um caminho, né? Vamos decidir um caminho e decidir um rumo, decidir um propósito, alguma meta, né? Ela pede isso. Mas vamos lá. Vamos para o bloqueio. O que será que os arianos não estão vendo para tomar as decisões? Ou por que não estão tomando decisões, né? Então, uma carta para o bloqueio. Já pulou. 2 de espadas.
Áries, Áries, Áries. 2 de espadas é quando a gente de fato tá com muita dúvida. Perceba que a carta tem a lua no fundo. Pode ser que, apesar de ser uma carta mental, é uma carta que envolve sentimentos. É quando as coisas não estão tão claras, né? A lua tem essa sinergia com o oculto, enfim. Aqui me veio muita palavra de da gente não escutar nossas intuições. Perceba 2 cartas de muita dualidade, né? A energia principal pedindo as decisões, a vida mostrando os caminhos, mostrando o movimento, mas Ares ali parado assim, pra onde eu vou, quem que eu sou. Então perceba, é necessário tirar essa venda dos olhos, né? A gente tá falando do lado sombra da carta do 2 de espadas, né? É quando a gente se nega a ver algo. É quando a gente fica na defensiva, é quando a gente não abre a mente e tira essa venda aqui, né? A personagem tá aqui. Tira essa venda e deixe a vida também mostrar esse caminho, né? Dá esse movimento. Às vezes a gente também tá estagnado numa situação que tá ali pedindo para que a gente se movimente, mas ali talvez seja uma zona de conforto. Então a gente acaba se vendando e falando daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas a vida tá te falando para você perceber que é necessário um movimento. É necessário transmutação. O carro fala dessa necessidade, né? Às vezes de deixar de fato algo para trás que já não serve mais e tomar as decisões, né? Vamos lá agora, um conselho com o baralho do Osho para essa situação de Áries. Áries. A inocência, mais um arcano maior. Nossa, que lindo isso, né? A inocência é o arcano de número 19, que é a carta do sol. Então, um conselho, né? Olha como é incrível a energia. Sair desse oculto do que a gente não entende, dos questionamentos, dessa venda, dessa estagnação e olhar para o sol, olhar para dentro da gente, né? Essa carta me lembra muito a inocência, me vem muito a criança interior, né? Escutar o que nossa criança tá falando com a gente, escutar os nossos desejos mais íntimos, né? Escutar o que aquela vozinha lá no fundo já tá falando assim, bola pra frente, vamos deixar isso pra trás, a gente precisa mudar as coisas, né? A carta da inocência, ela é muito o sentido literal aqui, né? Do levar a vida mais leve, deixar as coisas mais fluidas, entender os processos com mais leveza, né? Deixar esse movimento fluir, a vida fluir. O equilíbrio, ele não é linear, né? Então a gente muitas vezes precisa ter esse olhar mais juvenil, mais infantil com as coisas, deixar as coisas fluírem de forma mais natural. E a gente parar de brigar com a vida para que as coisas saiam tanto do jeito que a gente quer, né? Porque às vezes o jeito que a gente quer não é de fato o que a gente precisa, não é mesmo? É isso que eu tenho para os arianos, arianas deste canal. Vamos para o próximo signo de fogo. Leão. Bem-vindos, leoninos. Bem-vindas, bem-vindos. Vamos começar então. A energia principal para Leão. Vamos dar uma baralhada aqui com o tarô. Bem-vindos, leoninos. O que será que Leão precisa ouvir? Qual a energia da leitura de Leão, por favor? Energia. Uou! Rei de espadas, Leão. Rei de espadas, energia principal da leitura. Rei de espadas fala sobre controle, fala sobre... É uma carta muito mental, né? Então tem uma ligação forte com signos de ar. Pode ser que você esteja passando por um processo de muito trabalho mental, né? Pode ser uma dúvida, pode ser uma situação que está pedindo para que você use mais a razão, né? Veja a situação com mais sabedoria, entenda mais os processos que te colocaram até aqui ou que te inseriram nessa situação ou para que você resolva essa situação, né? O Rei de Espadas fala, tem esse lado do controle, mas aqui, como a gente está numa energia principal, a gente pode estar falando também sobre deixar esse controle ir, né? Ver as coisas com mais clareza. Deixar o que é na mente com a mente e as emoções do coração, sabe? Definir esses sentimentos e esses pensamentos, né? O Rei de Espadas, ele é um rei muito poderoso, muito sábio.
né? Muito planejador, ele tem a projeção da vida dele muito estabelecida, né? Então é necessário a gente olhar para essa situação, para esse momento, de forma mais racional, né? E caso você esteja passando por esse momento racional, talvez o sentir as coisas estejam ficando um pouco de lado, sabe? Os sentimentos. É necessário a gente encontrar o equilíbrio, né? Com esse rei. Vamos lá, então. Vamos ver o bloqueio, né? Por que esse rei está aqui? O que está bloqueando essa energia desse rei? Vamos lá. Bloqueio para Leão. Olha só, falando nos sentimentos. Página de Copas, o bloqueio. É os nossos sentimentos, a nossa imaturidade, a nossa visão, talvez, de um relacionamento, a visão do que a gente tem como afeto, né? O que a gente está oferecendo para o mundo, o que o mundo está nos oferecendo nessa sinergia de troca, né? O Pajem de Copas, ele é uma criança, então perceba, a gente pode estar falando de fato de uma imaturidade de lidar com os próprios sentimentos. Às vezes a gente deve... Desculpa, gente. Às vezes a gente está colocando tanta energia em controlar tudo em nossa volta que a gente está esquecendo de deixar as emoções aflorarem. Deixar essas emoções virem à tona para nos mostrar o que de fato a gente precisa entender dentro da gente, né? Apesar do rei ter esse império, né? Todo esse planejamento da vida, ele é distante dos próprios sentimentos, né? Então a gente está vendo aqui o bloqueio da imaturidade, da falta, talvez do controle dos sentimentos, né? Dando vazão só para a razão e esquecendo de viver a vida de uma forma mais coerente, entendendo os sentimentos como algo que faz parte do nosso ser, certo? Faz parte do vivenciar as nossas emoções, os nossos medos, enfim. Aqui fala da gente olhar para essa criança interior que está aqui segurando essa taça e dar vazão para ela, dar voz para ela, né? Entender melhor as necessidades dela. E sem tanta moralidade, sem tanta culpa, rigidez, né? O rei de espadas, ele é bastante rígido. Então pode ser que essa criança esteja gritando aí com você, para você se permitir um pouco, sentir as coisas de outra forma, né? E Leão, por ser um signo de fogo, ele é muito ligado com ímpeto, né? Então pede para você acessar esse lado, né, do fogo, das sensações da vida. Vamos lá, um conselho para Leão. Um conselho para os leoninas. Olha isso. A mudança, a roda da fortuna, o arcano de número 10. O arcano maior na mesa é quando a espiritualidade está dizendo assim: precisamos mudar, precisamos transmutar, precisamos transcender esses pensamentos, essa energia, né, essa rigidez com a própria vida, com o universo, com as ideias. Romper os dogmas, os paradigmas, romper às vezes muitos critérios, né, julgamentos, enfim, a vida vai trazendo coisas para que você mude. E é necessário enxergar isso, se permitir a mudança, né? Pode ser de uma situação, pode ser com a gente mesmo, pode ser dentro de um relacionamento, nosso emprego. Aqui é uma leitura geral, né? Então a gente tem que adaptar essas energias. Então 2022 vem fechando com essa necessidade da mudança, para que a gente perceba que é necessário fluir as energias, para que sim as coisas venham entrar na nossa vida, né? Que a gente consiga de fato alcançar os nossos objetivos. É necessária a fluidez desses sentimentos. Tá bom, Leão? Vamos para Sagitário, o último signo de fogo do zodíaco. Sagitário, né? Estamos com o Sol em Sagitário. Uma energia, por favor, para Sagitário. 2 de ouros. Sagitário está no equilíbrio, buscando acessar alguma situação ou alguns desprendimentos, né? Buscando esse equilíbrio de fato, uma coisa de cada vez na vida. E que é um desafio para Sagitário, né? Que tem esse tesão pela vida, né? Essa veracidade, enfim, esse entusiasmo. Mas aqui, Sagitários
os sagitarianos estão justamente equilibrando essas forças dentro de si, né? Isso é muito importante. A gente entender, né, que tudo é cíclico. E Sagitário tá nessa energia de buscar equilíbrio. E pode ser um equilíbrio até mesmo financeiro, não só energético, né? Porque a gente tem um 2 de ouros aqui, que fala do nosso aterramento, né? De signos de terra. Então pode ser que Sagitário esteja planejando algo, né? Buscando o equilíbrio financeiro de fato para entrar em 2023 com uma energia mais equilibrada, mais próximo mesmo dos objetivos, né? A gente tá com uma lua em Capricórnio, então isso vem à tona com os sagitarianos. Vamos ver o bloqueio de Sagitário. O que impede de Sagitário? Opa. Pularam duas, gente, então eu não vou aceitar, porque eu só quero uma. Mas caiu um 2 de copas aqui. Então pode ser que a gente esteja falando de amor também, né? Mais uma carta de número 2, que é dualidade, duas coisas, decisões, né? Vamos lá. O Sol com bloqueio, Sagitário. O Sol é regido por Leão, que também é um signo de fogo, né? Pode ser que a gente esteja ponderando tanto as nossas decisões que a gente não tá aproveitando a vida. Que a gente não tá deixando esse lado do Sagitário, que é o fogo, que é o ímpeto, a vontade, prevalecer. O Sol, ele não tem um lado muito... porque toda carta tem um lado luz, um lado sombra. E o Sol é uma das únicas cartas que não tem de fato um lado sombra, assim, latente, né? Mas quando a gente pensa no oposto de Sol, a gente pensa na Lua. Então pode ser que as coisas sejam muito obscuras, ou que a gente está se negando a se permitir vivenciar esse Sol, né? Buscando muito equilibrar, mas deixando de viver, deixando de se permitir, de vivenciar, de enxergar as coisas com mais lucidez mesmo, né? Ou soltar um pouco o controle da vida para perceber que, apesar dos pesares, tudo tem uma solução, né? Tudo é cíclico e é necessário que a gente entenda essa evolução das coisas, né? Aqui no fundo do deck caiu, embaralhei e ainda caiu 2 de copas. Ai, energia não mente, gente. Pode ser que a gente esteja falando de um relacionamento, sim, né? Tentando tomar alguma decisão, mas perceba, não é o momento, né? Para Sagitário é necessário primeiro enxergar esse Sol, primeiro ter certeza, deixar as coisas muito mais claras para tomar as decisões pro próximo ano. Vamos lá, então. Vamos para um conselho. Um conselho para Sagitário. Um conselho. Olha só, a inocência. Essa carta caiu para Áries também, que mais uma vez, né? Os 2 sóis aqui, que a inocência é a carta do Sol. Então perceba, a gente tem um bloqueio e o conselho com a mesma carta, né? Energia maravilhosa. 2 baralhos diferentes. Pede para que a gente acesse essa inocência, esse sabor da vida de novo, né? Pode ser que Sagitário esteja se perdendo um pouco de si na busca constante de deixar tudo muito certinho, tudo muito quadradinho. E a vida vem para mostrar que é necessário deixar essa criança interior transbordar, escutar mais os nossos desejos íntimos, né? Deixar que essa inocência, de fato, seja algo que a vida traga com mais leveza, né? Se permitir olhar para as circunstâncias com mais sabor, com mais vontade, né? Pode ser que Sagitário esteja vendo a vida um pouco meio sem sentido e buscando esse equilíbrio de formas até não tão saudáveis, né? Esquecendo de viver de fato, né? A gente tem que esperar, a gente tem que ter um pouco de paciência com o nosso processo, mas a gente tem que esperar vivendo, né? A busca do equilíbrio, ela é fluida, ela não é linear. Então, estar nos altos e baixos é necessário para encontrar essa criança nossa, curar essa criança nossa que está aqui dentro. É isso, sagitariano, sagitariana, sagi. Vamos lá, vamos continuar o nosso processo aqui. A gente vai agora para os signos de água. Depois do fogo, vamos para ver os nossos, até pulou aqui, gente, que nervosa. Os nossos signos de sentimento, os nossos fofinhos.
Os signos de água, que é meu ascendente também, né? Eu tenho o ar e água. É uma loucura, um negócio de pra dentro e pra fora aqui que é uma loucura. A gente vai começar com peixes. Com peixes, piscianos, amores do meu coração. Meu ascendente, peixes. Vamos ver o que temos. Qual a energia principal de peixes, por favor? A energia principal de peixes. Olha só. O enforcado. Energia do número 12. A energia do nosso portal, né? O enforcado vem dizer quando a gente tá preso em alguma forma de ver a vida. A forma da gente decidir coisas, a forma como a gente se comporta, né? O enforcado pode ser que a gente esteja preso em alguma coisa e não consiga enxergar uma outra perspectiva dessa situação, dessa realidade. Pede essa nova visão mesmo, sabe? Uma nova forma de vivenciar as coisas, né? A nova visão do enforcado é quando a gente tá ali, né, de ponta cabeça, de costas para um sol e percebe que ele tá ali, iluminando aquela situação, porque a gente não se permite, né, olhar para isso de outra forma. O enforcado, ele fala também sobre, nossa, é muita energia do portal hoje, né, 1212, que é quando a gente começa a buscar as respostas de outras formas lá fora e esquece um pouquinho o que tá aqui dentro. E essa perspectiva nova é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Né? A gente buscar as respostas em como a gente está lidando com as situações. Não como o externo está nos apresentando, mas sim refletir por que o externo está assim, né? Se apresentando dessa forma pra gente. Vamos ver um bloqueio. Vamos ver um bloqueio para peixes. O que esse enforcado tá aqui? Uma energia para peixes. Eita! Rei de paus como bloqueio. O rei de paus no bloqueio é quando a gente não está se permitindo acessar o nosso poder de co-criar, nosso lado do fogo, né? Peixes tem uma ligação com água, né? Que é os próprios sentimentos. E aqui a gente tem energia forte de signos de fogo, né? Áries, Leão e Sagitário, quando a gente tem que acessar o nosso ímpeto e fazer, né? Literalmente tomar as rédeas e governar esse reino desse rei, né? Porque fogo é ligado com fazer o desejo, o tesão. Fogo é ligado com a nossa espiritualidade, é quando as coisas estão vívidas dentro da gente, né? E como a gente está no bloqueio, a gente não está acessando esse poder todo que a gente tem aqui. O rei, assim, não tem gênero, né, gente? O rei aqui é sobre tomar partido das coisas, sabe? Tomar as rédeas da vida, tomar o poder para si novamente, da cocriação das coisas. Né? Eu sinto que com o enforcado aqui a gente esteja preso numa situação de forma que a gente não está vendo o poder que a gente tem de mudar essa situação, de transmutar essas energias, né? De mudar de fato o lugar que a gente está nesse momento. Vamos ver um conselho para peixes acessar esse poder todo desse rei de fogo, de ação, de ímpeto, né? Pode ser que você esteja lidando também com alguém que tem forte esse mapa e você não esteja conseguindo lidar com essa pessoa de forma saudável. Pode ser isso também. Vamos ver um conselho para peixes. Opa! A consciência com o As de Espadas. Olha só, peixes. Acessar a nossa consciência. Ter consciência, a veracidade das coisas. O As de Espadas é quando a verdade vem. É quando as coisas ficam... É o primeiro naipe dos arcanos menores mentais, né? E perceba, tem um grande Buda aqui, né? Então, vamos acessar a nossa espiritualidade. A nossa consciência, ela é a ligação com o nosso chakra coronário, nosso terceiro olho, né? Toda essa região nossa aqui, pra gente entender as coisas de forma clara, né? O porquê que essa situação está dessa forma, por que chegamos até aqui, o que nós estamos fazendo, que não estamos deixando essa espiritualidade conversar com a gente, né? Deixar esse fogo acessar a gente e tomar realmente as decisões necessárias para que as coisas mudem. Porque o enforcado também fala de estagnação, de estar parado, de estar preso,
né? Então a gente precisa acessar essa voz nossa para conseguir acessar esse poder e de fato mudar as coisas, porque enquanto a gente estiver nessa posição do enforcado, o universo não consegue nos ajudar, não consegue trazer o que de fato a gente está pedindo, certo? É isso, peixes. Agora vamos para Câncer. Câncer, câncer, câncer. Os mais emocionados, queridos, tenho amigas de câncer que são só amor, você é só amor. Vamos lá, uma carta para câncer, uma energia para câncer. A temperança. Cancerianos buscando equilíbrio entre os sentimentos, a razão. Né? A gente tem aqui no fundo do deck um 2 de ouros, que é essa busca do equilíbrio, né? De encontrar de fato as verdades que a gente tanto procura, né? Perceba que a temperança é um anjo aqui, né? Um pé na água, outro na terra. Então é sobre o sentir e o vivenciar, né? Escutar essa voz nossa, mas também não deixar de aterrar os nossos desejos. Né? O signo de água tem forte isso de muito românticos, a gente fica pairando no ar, buscando muito dentro das próprias emoções as respostas. E esquece um pouco de aterrar os nossos desejos, de colocar em prática os nossos propósitos. Né? Aqui fala a temperança de trazer um pouco essa energia para a terra. Né? A gente ainda está trabalhando na 3D, então é necessário colocar essa energia para trabalhar aqui no físico. Vamos lá, nossa, virou uma aqui? Nossa, a roda da fortuna virou. Pode ser que os cancerianos estejam sim, sentindo uma mudança acontecendo e precisando encontrar essa nova forma de sentir as coisas, né? Deixar um pouco mais racional esses sentimentos. Vamos ver qual que é o bloqueio de câncer. O que está bloqueando a energia de câncer? Opa! Eita, câncer. 5 de paus. 5 de paus fala de conflitos, de fofoca, pode ser um conflito entre amizades, pode ser um conflito interno, pode ser um conflito familiar, no trabalho. Mas é que perceba, são várias pessoas ali e tá uma confusão danada. Né? Os personagens dessa carta estão ali lutando contra algo e Câncer tá nessa busca de ter um pouco mais de paciência com esse processo, mas não tá conseguindo, né? A gente tá falando do bloqueio. Pode ser que você esteja num ambiente que não tá sendo saudável, você esteja comprando brigas que não são suas, entrando em discussões muitas vezes que não estão agregando, né? Na busca por esse equilíbrio de câncer. O universo tá falando assim, né? O porquê que... Uma reflexão, né? O porquê de fato a gente está se colocando e se inserindo nesses conflitos, né? Se a busca desse equilíbrio que câncer está tanto procurando, às vezes por hábitos, buscando respostas, não tá dentro desse espaço, não tá com essas pessoas, não tá dentro desse ciclo. Tá entre você, canceriano, voltar para dentro, buscar essa sinergia da temperança, da paciência, da compreensão, dentro de si. Tá pedindo a necessidade aqui de você se retirar um pouco desse barulho, né? Dessas confusões, enfim. A gente é muito bombardeado o tempo inteiro, né? Estimulado o tempo inteiro. Então, câncer tá com essa dificuldade de distinguir, né? Separar o joio do trigo. Vamos ver um conselho para essa situação, para câncer, por favor, um conselho. Olha só, câncer, a mente. O Pajem de Espadas. Pajem de Espadas fala de comunicação, o Pajem de Espadas fala de trazer uma verdade, né? Decidir coisas, mas perceba, né? O Pajem ainda é uma criança. Então o conselho aqui tenha mais paciência. Perceba as coisas com mais clareza, câncer. Para que assim você tome as decisões necessárias. Como a gente está falando de um pajem aqui, a gente pode estar falando de uma comunicação que não tá legal, coisas não ditas, coisas assim, ditas, mas
de forma muito fora de algum contexto que esteja trazendo esses conflitos internos. Pode ser que você esteja lidando com alguém que a comunicação não está muito legal. Pode ser que essa situação que você está inserido exija mais verdade, mais clareza nas palavras. Né? A carta da mente é quando a gente consegue colocar essas engrenagens todas aqui certinhas na cabeça para assim de fato falar e se comunicar e se perceber dentro das situações com mais clareza, com mais verdade, né? Sem tanto conflito, sem tanta bagunça mental, né? Que é essa carta do 5 de paus. Então, Câncer, é o que eu tenho para vocês. Agora a gente vai para Escorpião. Escorpião. A gente passou por um Sol Escorpião há pouquíssimo tempo, né? Vamos lá, escorpianos. Meu pai querido era um escorpião, por amor. Já tá no nosso outro plano, mas que eu sei que tá sempre comigo, o escorpião no meu coração. Vamos ver uma energia principal. O que escorpião precisa ouvir neste momento? Vamos ver. Escorpião. Uma energia para escorpião. Uou, 10 de ouros. Deixa eu ver. 10 de ouros, escorpianos. A gente pode estar falando de família, das relações que a gente tem em relação aos projetos de vida, o nosso dinheiro, os nossos bens materiais, né? A carta do 10 de ouros é uma contemplação, sabe? É quando a gente já passou por tantos processos, tantas dificuldades, né? Não só financeiros, mas em outros ambientes familiares, né? Não só família consanguínea aqui, né? Mas o que a gente tem como família e que é o momento do desfrute, né? Quando a gente consegue chegar até lá e se perceber, nossa, a gente finalmente chegou até lá, né? Perceba, pode ser que a gente esteja falando de um momento familiar muito forte, o universo trazendo a gente mais próximo para a família, trazendo as situações para que a gente reveja os nossos propósitos dentro desse ambiente. Ou também a forma com que a gente esteja colocando a nossa energia, sabe? Colocando o nosso dinheiro, os nossos investimentos em relação a essa situação. Vamos ver, né? O que é esse 10 de ouros aqui? Se o escorpião está vibrando nessa energia, se ele chegou nessa energia, está sendo muito gratificante, assim. O universo vem te falando que desfrute, tem esse momento, né, de contemplar esse 10 de ouros, né? Vamos ver um bloqueio. O carro como bloqueio. O carro como bloqueio é quando a gente não tá se permitindo vivenciar a vida com mais fluidez, sabe? Não deixando que esse carro se movimente, que a vida se movimente, tire a gente do lugar. Então perceba, pode ser que o escorpião esteja olhando para uma situação e não esteja conseguindo deixar essa situação para trás, porque o 10 também fala de uma finalização, né? Pode ser que o escorpião esteja, por exemplo, planejou para morar sozinho, mas é uma situação difícil. Planejou um casamento, mas ainda tem coisas apegadas no passado. Pode ser que os escorpianos estejam, assim, de fato, num momento muito pleno, financeiramente falando, mas a vida vem cobrando e te trazendo novas situações para movimentar isso, ver novos propósitos com esse 10 de ouros, né? Esse grande desfrute. A vida vem falando assim, olha, escorpião, vamos movimentar essa energia, né? O universo tá te trazendo essas coisas, ou finalizando o que é necessário, mas é preciso que você entenda esse processo e tome rédea desse carro, né? Às vezes a vida te trouxe uma situação muito maravilhosa e tá meio desgovernado aí, né? Mais planejamento, pede mais consistência nos propósitos financeiros, né? Vamos ver um conselho. Por que esse carro tá bloqueando? Escorpião. Vamos lá, um conselho. O mestre. O mestre. Eu acho linda essa carta. A voz interior, né? Escutar mais o nosso lado de escorpião mesmo, né? As emoções.
olhar para elas e entender que se de fato a gente está gastando esse dinheiro, colocando essas energias nesse lugar, está trazendo mais benefícios ou malefícios para a nossa vida, né? O mestre fala de encontrarmos a nossa voz e decidirmos as coisas com mais paixão, mas também com mais equilíbrio, né? O 7, o carro, ele é regido por gêmeos, então pode ser um relacionamento que você esteja lidando com gêmeos e tá sem saber o que fazer. Então, pede essa decisão, né? É necessário decidir, é necessário ouvir esse mestre dentro de si para tomar as decisões. Mas calma, a gente tá falando de finais, a vida tá trazendo novas perspectivas pro escorpião tomar as decisões. Mas é necessário ouvir esse mestre. Se ouvir mais, aquela vozinha que fica ali falando com a gente, para que às vezes possa chegar com mais clareza para escorpião. Então vamos lá, vamos para os signos de ar. Signos visionários. Vamos começar com Aquário. Meu Sol. Sou aquariana com ascendente em peixes. É uma loucura aqui. Pra dentro e pra fora. Vamos começar com Aquários. Acas. Não tem como eu não amar os aquarianos, né? Vamos lá, então. Vamos tirar uma energia principal para Aquário. Vamos ver o que Aquário tá vibrando, o que precisa escutar. Cavaleiro de Espadas, Aquário. Aquário, pode ser que existe um momento, chegou um momento da vida que muita coisa tá acontecendo, muitos insights, Sabe quando a gente tá num lugar e o pensamento da gente foge, e a gente pensa em outras coisas, e aí tem algumas verdades que aparecem ali de situações que a gente não tá presenciando naquele momento? É por aí, assim, a vida vem trazendo essa espada, esse ímpeto, esse movimento, né, esses insights, as informações necessárias para se compreender melhor dentro dos próprios processos, né? Aquário tá buscando a verdade das coisas, né? E a vida tem trazido isso de forma até muito rápida, às vezes até incompreendida por Aquário, né? Assim, às vezes tentando se entender dentro de uma enxurrada de informações, aqueles downloads que a gente tem, né? Aquelas... enfim, a busca de encontrar um propósito e lutar por ele também, né? Encontrar um caminho. O Cavaleiro de Espadas, ele pega essa espada dele e vai. Ele vai em busca da verdade, ele luta pelo que ele acredita, né? Mas vamos lá. Vamos ver por que esse cavaleiro está aqui. Bloqueio de Aquário. Um bloqueio de Aquário. 3 de paus, Aquário. 3 de paus. O bloqueio é tomar a iniciativa, né? A vida tá nesse movimento, tá trazendo essas perspectivas, tá trazendo as verdades, tá trazendo as mensagens e as situações necessárias para que o movimento aconteça. E Aquário pode ser que esteja ali parado, né? Não conseguindo dar o primeiro passo. O 3 de paus é depois do 2, então perceba, primeiro a gente observa e depois a gente age. Pode ser que o Aquário esteja preso nessa observação, né? Esteja preso num lugar, numa situação, num conceito, em algo que não está permitindo que ele dê o primeiro passo, né? Pode ser um medo, pode ser um padrão, pode ser que o universo esteja trabalhando de uma forma que a gente desconhece, porém é necessário permitir esse cavaleiro chegar até Aquário para trazer essa iniciativa, né? Trazer essa... que de fato às vezes a gente planeja e não consegue sair do lugar, né? Tá nesse bloqueio, essa energia parada, né? Esse 3 de paus é o primeiro caminho por alicerçar as nossas estruturas, né? Depois do 3 vem o 4, que fala da nossa casa, fala das nossas realizações. Então o universo está falando para Aquário, dê o primeiro passo, né? Depois desse primeiro passo, os alicerces eles serão fixados, né? Vai chegar até Aquário esse alicerce. Mas é necessário dar o primeiro passo, é necessário agir, Aquário. Vamos ver um conselho do Osho para Aquário. Como é que Aquário trabalha essa energia do 3 de paus?
E perceba, né? Pausa é fogo, é de fato assim, tomar as ações necessárias para que as coisas mudem, para que as coisas caminhem, para que a vida tome curso. Aquário. Vamos lá. Opa, caiu a simplicidade aqui, que é o 8 de ouros. Pode ser que a gente esteja falando de trabalho, Aquário. Né? Passou um ano inteiro aí, meio perdido, né? Vamos lá. 4 de espadas, com a carta do adiamento. Aquário, pode ser que mentalmente Aquário esteja um pouco confuso. Mas o universo vem te falando um pouco de calma, para que as coisas de fato fiquem claras e que essas mensagens, essas situações, as circunstâncias que estão aparecendo na vida se mostrem, né? Escute a sua voz interior, escute esses insights, pausa ligado com fogo, que também é ligado com a intuição, né? As ações, elas, a partir do momento que Aquário tomar as ações, se permitir vivenciar essas verdades, né? Essa intuição, deixar essa intuição falar, as coisas vão ficar claras. E aí uma cura dessa situação, uma cura dessa energia vai acontecer, né? O 4 com adiamento é quando a gente posterga demais, né? A gente fica ali protelando os assuntos e não consegue se movimentar. Mas é uma carta também que fala de cura, né? Aquela pausa, aquela vamos com calma, né? Então perceba, o conselho do Osho é: vamos olhar a vida com mais clareza, mas com mais calma. Mas não é para esperar esperando, é para esperar vivendo, é para esperar se movimentando, né? Para que de fato esses desejos cheguem, né? Necessário se dedicar para aquilo, né? Aquário parece que está um pouco estagnado, um pouco meio sem sentido. Mas vamos lá. Próximo signo de ar, Gêmeos. Vamos falar com os geminianos. O que geminiano precisa ouvir? Eita, Gêmeos. A carta da Torre. Gêmeos, o que é necessário deixar ruir? A carta da Torre é muito assustadora, assim, né? Mas é uma carta de muita ressignificação, né? É quando a vida traz algo, situações, para que rua mesmo, que caia mesmo, às vezes um conceito, uma situação, que a gente precisa finalizar, precisa mudar, e é urgente. Então a vida vem e fala assim: ah, você não quer mudar? Então a gente vai mexer os pauzinhos aqui. Eu falo que a torre, ela é um dedo de Deus, assim, né? Quando o universo, ele coloca a gente na situação para que a gente aprenda algo com ela. E que de fato a gente perceba que aquilo não cabe mais na nossa vida, que aquilo já não tem mais espaço, né? A torre vem e finaliza coisas, ressignifica situações, pessoas. Geminiano está passando por um processo muito grande de mudança, de perspectiva. É um renascimento de Gêmeos aqui, né? Pode ser que Gêmeos tenha passado por um ano de grandes transformações, de grandes rupturas, né? Vamos ver o que tá bloqueando essa energia de Gêmeos. Por que essa torre tá aqui? O que Gêmeos precisa deixar? Uou, já sapou aqui. O Papa, mais um arcano maior com... Eita, tem um 3 de espadas aqui no fundo do deck. Gêmeos, pode ser que a gente esteja falando sim de um casamento, de uma relação amorosa. Pode ser que a gente esteja falando de dogmas, né? O Papa tem essa, que é o Hierofante, que é ligado também com as religiões, né? Algum conceito, enfim, tem uma moralidade aqui, né? Como a gente está falando do lado sombra da carta do Papa, pode ser que a gente não esteja escutando o nosso eu superior, né? Porque o Papa, ele é essa ligação, né, das dimensões, a 5D com a 3D. E a vida está trazendo as circunstâncias para Gêmeos para que ele pare e escute isso. De forma que se ele não fizer isso, não se permitir isso, a vida sim, né, vai continuar trazendo várias torres para que Gêmeos acorde. É um chamado aqui, né? Esse é o maior bloqueio. O Papa, ele é muito ligado com a espiritualidade. E Gêmeos não está deixando essa espiritualidade fazer parte da vida, né? Então, às vezes, a vida traz situações de muita dor, muitas vezes, para que a gente se permita vivenciar o que de fato a gente vem como um propósito. De fato, qual é o nosso propósito, né? O caminho que a gente escolheu.
Então, sim, a gente pode estar falando de casamento, pode estar falando de uma relação, pode estar falando essa escuta necessária com o nosso eu superior, né? Deixar essas rigidez que Gêmeos está vivenciando, que parece que Gêmeos está dentro de uma caixinha e não está conseguindo sair disso, e as coisas não estão dando certo para Gêmeos, né? Então a vida pede que a gente escute a nossa voz e deixe que a vida trabalhe um pouquinho, que o universo traga essas rupturas para que coisas novas cheguem. É uma limpeza acontecendo na vida de Gêmeos. Gêmeos, que ano, hein? Vamos ver um conselho para Gêmeos, então. Eita, quase foi lá pra frente. Voou aqui. Só arcano maior, Gêmeos. Só arcano maior. Nova visão. É a carta 12. Portal 12 do 12. É a carta do enforcado, Gêmeos. Tem um fardo pesado para Gêmeos. Esse ano foi difícil para Gêmeos. O conselho é: permita-se movimentar, permita-se enxergar as coisas de outra forma. A carta do enforcado é quando está estagnado, está parado, a gente está preso. E a vida está ruindo coisas para Gêmeos poderem enxergar, como eu falei, enxergar as coisas de outra forma. Se permitir vivenciar as coisas de outras maneiras. Existe a carta do enforcado no baralho tradicional, ele está preso pelo pé e tem um sol atrás dele que ele não consegue enxergar. Porque ele está tão rígido nessa forma de vivenciar as coisas que não consegue entrar coisas novas na vida. E a vida está falando, vamos nos movimentar, Gêmeos, né? Esse 3 de espadas aqui no fundo desse deck, pode ser que a gente esteja falando sim de uma frustração de um relacionamento, né? Tem relações que Gêmeos precisa rever, tem coisas que Gêmeos precisa deixar para trás e enxergar com mais clareza, se permitir vivenciar de outra forma. O universo está movimentando a vida de Gêmeos, mas é preciso que Gêmeos se permita também. Vamos lá para Libra, mais um signo de ar. Librianos. Não, eu falo para vocês que o que eu tenho de libriano na minha vida não está escrito. Meus melhores amigos são librianos, então eu tenho um amor muito grande por Libra. São todos meus chuchucos. Vamos lá, librianos. O que Libra tá vibrando nesse momento? Libra, Libra, Libra. Vamos ver a energia principal de Libra. Olha só, a carta da Lua, librianos, no meu coração. O que tá sem sentido? O que a gente não tá entendendo? O que tá escuro, tá obscuro? O que falta a gente enxergar, né? O que a vida tá trazendo pra gente que a gente não tá enxergando? A Lua fala também da nossa sensibilidade. É ligada muito à nossa intuição, né? Será que os librianos estão escutando de fato essa Lua, né? Essas transformações? A Lua também fala de ciclos. O que é necessário encerrar para começar, né? A Lua é cíclica, a vida é cíclica. Então Libra tá precisando ouvir mais esse lado espiritual, se conectar mais com as suas intuições, sabe? As nossas verdades, da nossa T5D mesmo, né? Dos astros, né? Observar melhor os movimentos, entender melhor o que a vida tá trazendo. Tá tudo muito escuro ainda, né? Libra tá... Eu sinto assim a energia do 2 de espadas aqui, que é quando... E sair pra Áries essa carta, né? Essa energia. Que é quando a gente se venda e não quer, de fato, encarar as coisas, né? Permitir que esse sol chegue e a gente encare as coisas. Mas vamos lá, vamos ver o bloqueio de Libra. Por que Libra está, olha só, nessa lua? Cavaleiro de Paus, Cavaleiro de Fogo. Falei em Áries, aqui saiu uma energia de fogo, né? Pode ser que tenha alguma coisa em Áries para Libra. Cavaleiro de Paus fala de movimento, de ímpeto, de iniciar, de se jogar. O universo está falando que Libra está precisando se permitir vivenciar as coisas com mais desejo. Voltar a enxergar a vida com as paixões que tem esse cavaleiro, né? De se jogar de fato para as coisas, né? Mas com mais responsabilidade. O lado sombra do Cavaleiro de Paus é porque ele é muito instável. Né? Como ele é muito ligado a fogo, então é aquela loucura, loucura, loucura e de repente não é mais nada, né? Tem muita instabilidade em Libra. Então pode ser que essa instabilidade que Libra está passando, essa não
a falta de perspectiva, a visão dentro dessa lua, que tá tudo muito confuso, seja de fato essa instabilidade do se jogar demais ou não se permitir vivenciar a vida com mais paixão de fato, para que esse sol entre na vida de Libra, né? Trabalhe mais a sua... Tem uma carta que é o 7 de ouros aqui no fundo. Pode ser que Libra não esteja cuidando muito do próprio corpo, da própria energia, né? Deixando tudo muito para depois, né? O cavaleiro, ele é esse ímpeto desse fogo do fazer, né? Do se permitir. E Libra tá parado, né? Não tá conseguindo enxergar as respostas porque tá muito densa essa energia da lua aqui, né? O universo tá pedindo para que Libra clareie a mente, saia um pouco dessa lua, aterre-se mais com as perspectivas da vida, né? Vamos ver um conselho para Libra. Eita. Ai, gente, olha, é maravilhoso, né? A espiritualidade é maravilhosa. Mais um arcano maior, que é a carta do silêncio, que é a carta de número 17. Carta número 17 é a carta da estrela. E a gente tem aquário na mesa também, né? A carta da cura. Perceba, Libra. E assim, olha essa carta com esta carta aqui. Olha que maravilhoso isso aqui. É uma lua, né? Tem um rosto atrás desse horizonte, né? Vamos olhar para nossas intuições, né? Vamos olhar para nossa espiritualidade, Libra. Vamos enxergar e permitir que a vida converse com a gente, né? Permitir que as coisas saiam desse movimento, aliás, desse não movimento, para a gente enxergar a nossa verdade, né? O silêncio, a carta do silêncio, é de fato o resguardo, né? Ficarmos com a mente silenciosa. A gente tem uma energia aqui muito também do portal guiado aqui, que é quando a gente precisa silenciar a nossa mente, né? A gente tem um 4 de espadas no fundo do deck, que fala desse adiamento, que é calma, cautela, né? Que a gente precisa se reequilibrar para tomar as decisões, se reequilibrar energeticamente com a nossa própria espiritualidade, para que a vida se movimente e para que a gente não tome mais as decisões pautadas só nos desejos, nos excessos, né? O silêncio é necessário para curar. A estrela é a carta da cura, né? O conselho é: cure-se primeiro. A gente tem uma dor, algum padrão, alguma situação que Libra veio o ano todo repetindo e se colocando nessa lua, né, nesse obscuro, e não entendeu ainda a dinâmica do universo, que está trazendo esses processos para mostrar o quão desequilibradas essas decisões estão, né? O quão é necessário a gente encontrar essa cura, encontrar esse eu superior de Libra, mais uma vez, para que o ano comece com mais equilíbrio. Essa palavra está muito forte na minha cabeça, Libra. Equilíbrio. Vamos buscar um equilíbrio. É isso que eu tenho para Libra. E vamos para agora o signo de terra. Minha lua capricorniana grita, porque a gente tá com o Capricórnio, né? Então, a gente vai começar com Capricórnio, inclusive. Vamos começar com a energia de Capricórnio. O que esses capricornianos, que a gente tá quase em sol em Capricórnio também, o que Capricórnio precisa ouvir neste momento? Como está a energia de Capricórnio? 3 de ouros, Capris. 3 de ouros me remete muito... É um trabalho em conjunto, sim, mas o nosso trabalho com a espiritualidade, né? Capricórnio buscando se conectar com algum propósito maior de vida aqui, né? Pode ser que, assim, a gente tenha regência de ouro na mesa, né? Que é, de fato, o elemento de terra, né? Capricórnio muito aterrado com projetos pessoais, com construir coisas. Pode ser que Capricórnio passou um ano todo juntando dinheiro, se planejando, se reorganizando, né? E se Capri não entrou nessa energia que fala, né, da necessidade disso acontecer, né, desse trabalho em equipe acontecer, de reorganizar a vida material, física e as estruturas de Capricórnio, mas sem esquecer que é necessário a energia sim aterrar, mas também
abrir espaço para que a espiritualidade trabalhe com a gente, né? Vamos ver um bloqueio de Capri para essa energia. Olha só, saiu Rainha de Espadas. Energia de aquarianos na mesa. Aquarianos. E no fundo do deck, um 4 de ouros. Pode ser que Capri não esteja conseguindo se organizar e entender essas construções que a vida trouxe para Capri durante um ano. Porque Capri ficou muito preso nas emoções, no que deu errado, no que não fluiu, se lamentando muito. E o universo vem falando assim, escute a sua razão, pondere as suas decisões. Né? Pode ser que Capricórnio esteja lidando com um signo de aquário, não necessariamente uma mulher, tá? Aqui a gente não tem gêneros, mas essa energia é forte porque a Rainha de Espadas, ela já passou por muita coisa, né? Por isso que ela tem essa espada, ela não deixa acessar os sentimentos. Então, como a gente tá falando desse lado mais oculto, ou mais sombra da carta da Rainha de Espadas, parece que o Capricórnio não conseguiu acessar esse poder. Ficou um pouco preso e limitado às próprias crenças, às próprias emoções, naquilo que não deu certo. E esqueceu de olhar para essa rainha dentro de si mesmo e tomar o controle sobre a própria vida. Né? Esqueceu de perceber que as construções elas levam tempo. O 3 ainda é um pequeno passo para construir o seu grande império, né? O império da rainha. Ela é muito consciente, ela é muito inteligente. Ela deixa só o que ela permite de fato entrar na vida dela. Porque ela sabe o quanto custou, né, ela chegar nessa posição de rainha. Ela é muito assertiva. Então pede para que Capri escute um pouco a razão. Deixe o universo trazer as circunstâncias, mas decida de forma mais racional, sem tanta preocupação, sem tanto, sabe, escutando mesmo a voz dessa rainha dentro de si, mas também desapegando do que não deu certo, do que já foi, dessa estrutura que já não serve mais para Capricórnio, tá? Capricórnio tá preso em alguma ideia que não deu certo, né? De uma estrutura que talvez não se consolidou da forma que Capricórnio queria. Vamos lá, vamos pedir um conselho para essa energia de Capricórnio. Número 7, arcano maior da consciência, que é o carro. Nossa, o carro saiu assim várias e várias vezes aqui no fundo do deck. A carta da receptividade, né, que é a rainha de copas. O carro pede para tomada de consciência, para as decisões. Então perceba, a gente está falando desse lado mental de Capricórnio que não está equilibrado, que não está condizendo com o propósito que Capricórnio estabeleceu para ele, né? E vem o ano todo, ou parte do ano, né, em alguns momentos dessa caminhada de Capricórnio, a vida colocando coisas, movimentando a vida de Capricórnio, pedindo para que ele tome decisões assertivas, mas Capricórnio ficou perdido. Então, agora é a tomada de consciência, perceber que o que não deu certo, tá tudo bem, que a vida é cíclica mesmo, mas é que é necessário tomar essa consciência para si, se empoderar dessa rainha, né? Deixar que a vida também traga circunstâncias, mas que a gente tome as decisões necessárias de forma consciente, né? Aqui vem muito a consciência, que a gente tenha em si e a certeza do que a gente quer para que as decisões sejam assertivas e que o universo nos entenda também, tá certo? Bom, agora nós vamos ver o signo de touros, taurinos, signo... Meu irmão é taurino. Vamos ver a energia principal para o signo de touro. O que touro está precisando ouvir neste momento? Vamos lá. O mago, a energia principal do jogo é o mago. O mago, ele é o alquimista, né, do baralho dos arcanos maiores. E é uma iniciação, né, quando a gente tá manipulando todas as áreas da nossa vida, né, manipulando no sentido de transmutando, né, as áreas da nossa vida. O mago, ele é muito poderoso, porque justamente por ele ter, né, acesso a todos os elementos, ele consegue manifestar de fato o que ele procura, né?
é o arcano de número 1, então é a iniciação. Então pode ser que Touro esteja passando por um novo recomeço, né? Pode ser que a vida tenha trago novas propostas, novos ambientes, novas pessoas, né? Pode ser um início de um relacionamento. A gente tem que adaptar, né? Porque são energias gerais. Mas Touro está iniciando algo, está começando algo novo, ao qual, inclusive, ele tem esse domínio. Né? Então é uma energia muito poderosa, muito bonita aqui no jogo. E se Touro ainda não está vibrando nessa energia, pede para que Touro acesse esse lado do mago na vida dele, né? Entenda esse poder que Touro tem, certo? Mas a gente vai ver um bloqueio pro taurinos. O que Touro não está vendo nas situações? Uma carta, por favor. A estrela. Nossa, que forte. 2 arcanos maiores. A estrela é a carta da cura, né? É a carta regida por Aquário. Então pode ser que esse momento para Touro seja de fato um momento de transgressões, né? Não só as mudanças físicas da vida, pode ser uma mudança de, sei lá, de país, enfim, não só as mudanças físicas da vida, mas Touro tá passando por essa regeneração espiritual, né? A carta da estrela é a carta da cura, então perceba, ela tá com um pé na água e o outro na terra. Ela me lembra muito a temperança, né? Quando a gente consegue encontrar o equilíbrio das coisas. E é uma carta que eu gosto muito, porque a estrela é a única carta dos arcanos que ela tá nua. Então percebe, é quando a gente tira todas as vestimentas, a gente se coloca nas situações por inteiro, sabe? Então, como isso tá no bloqueio, perceba, Touro não tá enxergando essa situação com de forma real mesmo, né? Porque por mais que quando a gente fala de cura, a gente fala de dores, a gente fala de, às vezes, deixar algo, né? As nossas despedidas, às vezes, de si mesmo. Mas perceba, o universo está falando que esse momento para Touro está sendo de extrema importância para que Touro entenda as profundezas da importância dessas transformações na vida. Vamos lá, vamos pedir um conselho para Touro. Como que Touro lida com essa energia, por favor? Eita! O espírito brincalhão, o cavaleiro de paus. O cavaleiro, ele fala sobre o ímpeto, né, do se jogar aqui. Como um conselho não tenha medo, né? Essa carta fala do receio, então, como um conselho não tenha medo. Escute as suas verdades, se conecte com a sua espiritualidade, ouça esse chamado, né, esse pedido dessas transformações que a vida está te dando como oportunidade. E vá, né, confie nesse processo. Pode ser que a gente esteja falando aqui também de um processo que já era longo, então Touro finalizou esses processos para se permitir vivenciar outras energias, vivenciar outras coisas, mas ainda tem esse apego no medo, no receio, do não saber o que está por vir, mas o universo está falando, confia nesse processo. E se jogue mesmo, sabe? E leve isso como um aprendizado, leve isso com mais leveza, entenda esse processo como de fato algo grandioso para a vida de Touro. E necessário também para curar o que for necessário, para Touro chegar nesses novos objetivos, tá bom? E agora o último signo de terra, que é Virgem. Virginianos. Vamos ver o que Virgem precisa ouvir nesse momento. Uou, tem minha mãe é virginiana. Minha mãe é virginiana, gente. Tem virginianos perto de mim. Vamos lá, Virgem. O que Virgem precisa ouvir neste momento? Olha só. A carta da temperança. A carta da temperança abriu o jogo de Câncer. Câncer, pode ser que tenha alguma coisa importante em Câncer para escutar. No fundo do deck, o louco. Uau! Inícios, né? A carta do louco é aquela vontade de se jogar para as coisas, né? Mas o universo está falando assim, calma, Virgem, a gente precisa equilibrar algumas coisas aqui, né? Será que o Virgem está conseguindo, de fato, compreender os próprios sentimentos e aterrar os propósitos, né? A Virgem está trabalhando, ou a universo está pedindo a necessidade que Virgem trabalhe e perceba as próprias emoções
entenda as emoções, racionalize essas emoções e tome as decisões necessárias, né? Foi um ano de muita persistência para a Virgem, né? Muita resiliência, muita paciência. Então perceba, essa energia ainda é a energia regente da mesa, né? A continuação do trabalho para encontrar essas respostas, mas de forma equilibrada, né? A carta da temperança está com um pé na água e outra na terra, né? Que são dois elementos opostos, mas que eles precisam trabalhar juntos para que as coisas fluam, né? Para que a vida flua de forma saudável, né? E para que Virgem alcance esses objetivos. Vamos ver o que está bloqueando Virgem. Vamos tirar uma carta de Virgem. Eita, pulou várias. Gente, eu só quero uma. Eu não vou aceitar, mas caiu esse 5 de copas aqui, né? Pode ser que Virgem esteja lamentando perdas, né? E esquecendo de olhar pra frente, esquecendo de vislumbrar as coisas que estão na frente, né? Pode ser que essa temperança seja de algo do passado mesmo que ficou para trás e precisa dessa reenergização, né? De encontrar esse equilíbrio para que outras coisas surjam. Vamos ver aqui um bloqueio. Bloqueio. Cavaleiro de Paus. Com bloqueio. Virgem não está se permitindo viver, né? Virgem não está se permitindo experienciar das coisas. O Cavaleiro de Paus, ele é o ímpeto, né? De se jogar, de acreditar, é ligado a fogo, né? Então é um signo de ações. Tem um lado sombra dessa carta, que é quando não quando o cavaleiro ele vai, mas sem responsabilidade, né? Pode ser que Virgem esteja passando por situações que estão tirando esse desequilíbrio, né? Mas por decisões muito fora do propósito de Virgem, fora do que Virgem acredita, né? O cavaleiro ele vem com esse ímpeto, com essa vontade. E Virgem pode estar estagnado em alguma situação que não está mais trazendo esse equilíbrio necessário para que compreenda as próprias verdades, né? A vida falando que para que Virgem encontre de fato esse equilíbrio, é necessário tomar as decisões de forma mais coerente com os próprios propósitos, né? Pode ser que Virgem esteja passando por um período de planejamento e a vida vem falando para que Virgem escute primeiro, perceba-se primeiro, se de fato essas decisões vão levar para as consequências que Virgem precisa ou procura, né? Vamos ver aqui um conselho para Virgem, para essa situação. Eita. A carta do relâmpago, que é o número 16, a torre. A torre, olha esse conselho, Virgem. Vamos lá. A torre vem para dizer, Virgem, é necessário deixar para trás o que é do passado. É necessário ruir essa estrutura, é necessário ruir essas ideias, é necessário ruir esse lugar que Virgem está, que está limitando o progresso de Virgem, que não está trazendo para a vida de Virgem essas paixões, esses desejos, porque Virgem está presa a uma situação. Mas é necessário deixar esse relâmpago chegar e ruir, ter essa ruptura, para que o novo chegue, para que o novo se apresente, para que a vida traga de fato o que Virgem está querendo vibrar, ou que está nessa tentativa, mas que fica preso a essa ideia e não consegue. Então a vida está apresentando formas de deixar o que é preciso no passado, curar o que é preciso, para conseguir trazer essas novas perspectivas. Porque aí sim Virgem vai acessar, né, esse poder de cocriação que todos nós temos. Mas é necessário que esse relâmpago, de fato, traga essa ruptura, para que Virgem perceba e encontre essa nova paixão na vida, né? Vivencie a vida com mais amor, né? Com mais tesão mesmo, com mais ímpeto com as coisas, né? Bom, é isso que eu tenho para Virgem. A nossa leitura acabou. Ah, que triste. Muito, muito obrigada por estar aqui comigo. Essa leitura foi muito especial, porque eu senti assim, muito forte de separar as leituras por signo, né? A gente está num momento muito simbólico, né? Do final de ano, das nostalgias, do que a gente procurou e não conseguiu resolver, do que a gente projetou, né? Das nossas metas. Então é necessário a gente perceber as nossas energias até aqui, ou o que está envolto nesse momento, para que a gente trabalhe e comece um ano de uma forma mais
leve, de uma forma mais tranquila, alinhada aos nossos propósitos, né? Trabalhar essas transmutações para que a gente chegue nos nossos objetivos. E que 2023 venha com mais leveza e que com todas essas energias mais alinhadas. Eu espero que você tenha gostado. Mande essa mensagem para quem você acha que precisa. Muito obrigada por estar aqui comigo. É um prazer imenso estar aqui com vocês. É com muito amor que eu faço essas leituras, que também sempre tem um recado para mim, mas é com extrema gratidão que eu faço isso e que uma pessoa veja essa leitura e tenha trago ou levado para a vida dessa pessoa um pouco mais de luz e acalento. Eu já fico muito, muito feliz. E é isso, um beijo bem grande, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!